Marcado. Iniciar janela. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 28 das nossas aulas de programação Python. Hoje falando sobre um outro editor que nós podemos usar para programar. Na parte 27, no caso na nossa aula anterior, eu fiz uma pequena amostra, de como funciona a programação em Python com arquivos. E eu fiz uma demonstração com o bloco de notas normal do Windows, No entanto, esse editor não é específico para programação, Ele é um editor mais simples. Então hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles. Eu vou mostrar então uma IDE, que como eu tinha explicado na aula anterior, é um editor de texto específico para programação. E a ideia que eu vou mostrar hoje é o Notepad++, que é como se fosse um bloco de notas aprimorado, Ele tem, digamos, uma aparência bem semelhante à do bloco de notas normal, mas ele tem muito mais funções, bem mais recursos. Bom, nesse caso aqui, para abrir esse editor, eu vou usar o menu iniciar, no caso o menu iniciar do Windows, Tem como nós abrirmos pelo CMD, mas o processo para fazer isso funcionar é um pouco mais complicado. No caso do Notepad normal, do bloco de notas do Windows, ele já vem ali pronto. A gente só digita o nome dele ali no CMD, no prompt de comando, e ele já abre. Com o Notepad++ não é assim, a gente tem que configurar ele para que esteja disponível no CMD, E como esse é um processo mais complicado, um pouco mais longo, eu vou mostrar ele em outra aula, mas por enquanto eu vou abrir aqui pelo menu iniciar mesmo. Como eu vou fazer então? Eu já apertei a tecla do Windows, para deixar ele aberto aqui no computador. Eu vou dar duas vezes a tecla Tab. Iniciar lista. Todos os aplicativos lista adicionados recentemente em grupo. Aqui ele falou todos os aplicativos lista, Agora eu vou apertar uma letra N para ir para os aplicativos que começam com N. Pasta Nathan Teste recolhido. Aqui já tem uma pasta, não é isso aqui, eu vou dar umas setas para baixo. Todos os aplicativos lista N grupo Netflix. Pasta 9.js recolhida. Todos os aplicativos Também lista N grupo. não. Notas autoadesivas. Notepad++. E aqui nós chegamos ao Notepad++. Eu vou dar um Enter para abrir aqui ele. Novo Notepad++. Edição multilinha entrando. E pronto. Aqui ele falou para mim, novo Notepad++. O que isso quer dizer? Que ele acabou de criar para nós um arquivo novo em branco, E aí ele falou assim, edição multilinha em branco. Isso quer dizer que esse é o campo em que nós temos que escrever, certo? Bom, uma coisa que eu queria salientar aqui antes de realmente iniciar a codificação, é o seguinte: esse editor, por padrão, não é totalmente acessível com leitor de tela. Por exemplo, a função de autocompletar, que permite a gente começar a digitar o código e ele já aparecer sugestões para nós marcarmos, não é acessível por padrão. Ou seja, ele até mostra as sugestões ali na tela, só que o NVDA ou o leitor de tela não lê as sugestões, Então a gente nem fica sabendo que elas apareceram ali, nem pode usar o recurso. Bom, mas existe um complemento ou uma extensão do NVDA que corrige esse problema, Que permite que o NVDA anuncie para nós as sugestões que o Notepad++ mostra e que a gente possa usar as setas para cima e para baixo para selecionar alguma sugestão e depois Enter para ele já preencher. Eu, no caso, já tenho esse complemento aqui instalado. Eu vou estar deixando os links tanto do Notepad++ quanto do complemento na descrição do vídeo para que vocês possam baixar. Quem usa leitor de tela também possa baixar o complemento, Bom, mas então, como eu vou continuar trabalhando aqui com classes, já vou começar criando a nossa classe de pessoa. E logo que eu começar a escrever, vocês já vão notar algo de diferente aqui, Eu vou escrever C, L, A, S, S.
Agora que eu vi uma coisa. Ele não mostrou as sugestões, né? Porque eu esqueci de definir a linguagem que eu estou usando, né? Eu até tinha achado estranho aqui que ele não tinha mostrado, mas enfim, né? Eu vou excluir aqui o que eu acabei de escrever, vou dar um home para voltar para o início e apagar esse class. Até esperei um pouco para ver se ele não ia aparecer mesmo, mas enfim, né? Nós temos que definir aqui no Notepad++ que nós estamos trabalhando em um programa Python, porque senão ele não vai saber quais são os comandos que o Python tem para ele autocompletar para nós, né? Então lembre-se disso também. Sempre que nós formos criar algum programa em Python com o Notepad++, temos que definir a linguagem como Python, certo? Como nós podemos fazer isso? Nós pressionamos Alt L e aí aqui apareceu pra gente uma lista de linguagens, né? O que está marcado aqui, que ele inclusive falou, é o No Normal Text. Isso quer dizer que no momento nós estamos trabalhando com o texto normal, né? Não é isso que a gente quer, nós queremos trabalhar em um programa Python. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar a letra P. E ele já abriu aqui outro submenu, aparecendo todas as linguagens que começam com P, né? No caso, todas que ele tem no banco de dados dele, né? Bom, vamos descer com a seta para baixo. Aqui tem outras linguagens, PRL, PHP. Estamos chegando. E aqui está o nosso Python, né? Vamos pressionar um Enter. E pronto, já retornamos aqui para o nosso editor, né? Agora sim, ele deve mostrar as sugestões, né? Senão eu não sei o que realmente acontece aqui. Bom, eu vou escrever aqui um C. Ah, sim, ó. Agora ele já apareceu aqui as palavras do Python que começam com C. No caso aqui ele aparece várias coisas, ele aparece tanto comandos do Python quanto funções que ele já tem incorporado, né? Então eu vou descendo aqui com a seta para baixo para ver o que ele me mostrou. Olha, ele está mostrando algumas sugestões ali, mas não tem nada a ver com o que eu quero, que é o class, né? Bom, e se eu quiser, digamos, agilizar um pouco, como tem muita coisa que começa com a letra C, ó. Até no caso aqui ele apareceu logo class, não estava muito longe nessa lista, mas se eu quisesse que aparecesse logo, eu podia ter apertado o L e já aparecia logo de primeira o class, né? Bom, vamos dar aqui um Enter. E pronto, ele falou que class quer dizer que ele já preencheu com a palavra. Ó, eu vou até dar um home aqui para ver se ele preencheu mesmo. Tem o C que eu já tinha escrito, né? E aí vamos dar umas setas para a direita. E está aqui escrito o nosso class. Bom, parece que realmente está funcionando aqui o autocompletar. Agora eu vou dar aqui um espaço e escrever o nome da minha classe. O nome da classe é pessoa com P maiúsculo, né? Então eu vou escrever aqui um P maiúsculo. Ó, aqui ele já mostrou outras sugestões. Tem umas funções aqui que eu nem faço ideia do que seja, porque ele pega realmente todas as funções do Python mesmo, tudo que ele tem ali dentro. Por enquanto ele só mostrou essa sugestão aqui, Pending Deprecation Warning, mas não é isso aqui que eu quero, né? Então eu vou continuar a escrever. Eu coloquei já um P, então eu vou escrever um E. Ainda está aparecendo isso aqui, né? Agora se eu pôr um S, aí ele some. Por quê? Porque o pending começa com P e E, né? Enquanto eu estiver escrevendo e o que eu escrevi corresponder com alguma sugestão ali da lista, ele vai ficar mostrando, né? Mas se eu escrever algo que ele não tem ideia do que seja, ele vai dar esse sonzinho. Ó, eu vou inclusive apagar aqui o S. Se eu escrever de novo, ó, vou dar o espaço de novo que eu tinha apagado e escrever um P maiúsculo. Aqui ainda está aparecendo, né? Se eu der um E, ainda também, né? Não mudou aqui isso. E se eu dou um S, ele vai tocar um sonzinho que quer dizer que desapareceu aqui a lista. Ó, eu nem sei imitar esse som, mas enfim, quer dizer que sumiu, né? A lista de sugestões. Então eu vou continuar a escrever aqui o nome da minha classe, que é pessoa. Então mais um S, O A, dois pontos.
e mais um Enter. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver que ele não deu tab, né? Eu tinha comentado na aula anterior que o Notepad++ pode dar tab automaticamente, né? Ou seja, ele pode já ir preenchendo sem a gente ter que se preocupar com a quantidade de tabs para colocar. Mas na primeira linha a gente sempre deve colocar. E aí nas próximas que ele vai ser automático, né? Na primeira a gente ainda coloca. Então aqui eu vou pôr um tab. E já vou criar aqui o nosso construtor, né? Que vai ser o init da nossa classe. Vou escrever aqui def. Ó, mal coloquei o dele, já estou com o som e apareceu ali uma lista de sugestões, né? No caso eu acho que é uma dessas. Eu vou até olhar com a seta para baixo, apesar que é um comando curto, né? Ó, já é a segunda aqui, def. Eu vou dar um enter. Ele tocou o somzinho que sumiu e já preencheu aqui para nós com o def. Agora eu vou dar um espaço e vou colocar dois sublinhados, né? Sublinha. Escrever init e mais dois sublinhados. Sublinha. Vou abrir aqui os parênteses e colocar os parâmetros do construtor. Aqui eu não vou explicar sobre esses parâmetros porque eu já comentei nas aulas anteriores sobre essa classe. Aqui o intuito é unicamente mostrar como escreve o código com o Notepad++, certo? Então aqui eu vou escrever self, ó, vou pôr um S, e já apareceu aqui algumas coisas, e apareceu ali. Vamos descer com a seta para baixo. Tem SIC 7 ATTR, não é nada disso aqui. Uma coisa interessante. Nesse caso aqui eu acredito que ele não vai mostrar o self não, por conta de o self ser um parâmetro de função, né? Então por padrão ele não mostra os parâmetros. Ele só vai passar a mostrar o self nas sugestões depois que a gente já tiver usado ele pelo menos uma vez, né? Mas da primeira vez que a gente digita ele não mostra. É mais ou menos que nem os tabs ali quando a gente cria uma classe ou uma função, né? Que a primeira vez ele também não coloca. Enfim, eu vou escrever aqui o E então, o L, e vejam que realmente sumiu aqui e ele não sabe o que eu quero escrever. O self não apareceu mesmo. Então eu vou pôr mais o F, vírgula espaço. Eu vou pôr o segundo parâmetro que vai ser o nome, N. Já apareceu aqui uma lista com funções do Python. Nesse caso aqui eu vou até percorrer, ó. Só apareceu next to not, mas eu sei que não é nenhuma dessas aqui porque ele não sabe, né, sobre a existência dessa variável nome. O que ele vai autocompletar por padrão são só os comandos e funções do Python, mas não o nome de variável porque a gente nem criou ainda ela, né? Ele ainda não conhece essa variável nome. Então eu vou escrever aqui por mim mesmo, né? Ó, eu coloquei o M, já sumiu aqui. Vou pôr o E, vírgula espaço e o próximo parâmetro que vai ser a idade. Então vou escrever I, já apareceu aqui ID, mas também não vai ser nenhum desses que ele mostrou ali, né? Tem o ID, o if, import, in, que são comandos do Python, mas não é isso. Então eu vou continuar a escrever o D. Ó, vejam que ainda não sumiu aqui, porque está correspondendo ainda, né? Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Se por acaso a gente quiser descartar as sugestões que ele dá pra gente sem escrever mais, a gente pode simplesmente dar um ESC. Ó, dei um ESC e ele fez esse barulhinho que sumiu. Então quando a gente já sabe de antemão que a gente vai escrever tudo por conta, a gente pode simplesmente dar um ESC e ele vai ocultar essas sugestões, né? Eu vou pôr aqui o A, idade, e agora sim eu vou fechar os parênteses. Fecha parênteses e dois pontos. Agora eu dei um Enter. E será que ele colocou algum tab na próxima linha? Vamos ver. Eu vou subir aqui com a seta para cima. E vou descer. E ele não leu nada. Bom, quando ele não lê nada, na verdade quer dizer que ou tem algum espaço nessa linha,
ou tem um tab. Ele não falou que estava em branco, mas também não leu nenhum conteúdo, né? Como a gente pode verificar se ele colocou o tab ou não? Vamos dar um home. Tab. E parece que sim, né? Temos um tab. Só que se eu der uma seta para a direita, Em branco. aqui ele já falou que está em branco, né? O que acontece? No def, ou seja, em todos os comandos que a gente tiver dentro do def, tem que ter dois tabs, né? Aqui ele colocou um só. Por quê? Porque lembrem o que eu falei, sempre que a gente mudar a quantidade de tabs, a primeira linha tem que ser nós a colocar, né? Então nesse caso, como ele já colocou um e a gente quer dois tabs, eu vou colocar só um. Beleza? Um tab. E agora vocês vão ver que todas as linhas que eu colocar abaixo, ele vai já colocar dois tabs no automático, certo? Então eu vou escrever aqui que o self.nome vai ser igual ao nome. Apareceu aqui o seek. Vamos ver se por acaso já descendo com a seta para baixo não vai aparecer o self. Olha só, agora ele aparece, né? Por quê? Porque agora o Notepad++ já conhece esse parâmetro, né? Como a gente já digitou uma vez ele, o Notepad++ já vai saber que a gente vai usar mais ele e mostrar ali nas sugestões, certo? Então eu vou dar aqui um Enter. Já sumiu aqui, preencheu. Agora eu vou colocar ponto, né? Que self.nome vai ser igual ao nome. Ponto. Então ponto N. Vamos ver se o nome por acaso já não aparece também. Nome. Ah, olha só. Por mágica, né? Aparentemente por mágica, tudo que a gente definiu ali antes de parâmetro de variável está aparecendo nas sugestões aqui do editor, né? Então é só a gente dar um Enter. Self.nome. Ele apareceu ali, self.nome. Olha só, pessoal, esse negócio de autocompletar, quando a gente tem nomes de variável curtos, não é lá muito vantajoso. Eu, assim, quando estou escrevendo código rápido, eu acho um pouco chato ele ficar mostrando essas sugestões de autocompletar. Eu sempre me acostumei a digitar tudo, então normalmente deixo desativado, né? Mas tem muitos casos em que isso é vantajoso, né? Quando a gente tem variáveis com nome muito longo, aí realmente ajuda, né? Então, eu vou dar aqui. Deixa eu ver como é que tá a linha. Self.nome. Ah, tá só até o self.nome. Em branco. Então, aqui onde dá em branco eu vou dar um igual. Igual. E escrever nome. PDF. Aqui já vai aparecer de novo, ó, vou dar uma seta para baixo. Nome. E apareceu mesmo. Self.nome igual a nome. E aqui eu dei um Enter, self.nome igual a nome. Agora eu só vou fazer a mesma coisa com a idade. Vou dar um Enter para criar a linha, né? Esse Enter não é para completar, é para criar a linha. E agora, como é que está a nossa situação aqui com os tabs? Como é que será que está? Vamos dar um Home. Tab. Aqui eu já vi que tem um. Vamos dar a seta para a direita. Tab. E olha só, tem dois. Ou seja, a partir do momento que a gente mostra para o editor como que ele tem que indentar, né? Como que ele tem que colocar os tabs, ele mesmo já faz, né? E a gente nem tem que se preocupar com isso mais. Então agora eu vou dar mais uma seta para a direita para escrever após o tab. E vou colocar aqui S, né? Seta para baixo, já tem aqui o self. Ponto I. Ó, apareceu o ID. E vamos ver se a idade também aparece. Idade. Olha só, já apareceu aqui com a seta para baixo. Enter. Self.idade. Igual. Igual. Vamos pôr o I de novo. I. Apareceu o ID. Idade. Idade com a seta para baixo. Self.idade igual a idade. E pronto. Nossa linha está completa. Bom, nosso construtor, ok. Já está pronto, né? Bom, nesse caso aqui, eu até pensei em criar aquele método falar que a gente tinha definido nas outras aulas, mas para não deixar a aula tão longa, eu vou criar só o construtor mesmo e fazer ele mostrar o nome e a idade, certo? Bom, agora que eu já terminei o construtor, eu não quero mais que ele ponha tab, né? Só que se eu der um Enter e der um Home para ver quantos tabs tem, ó, tem 2 tabs ainda. Ou seja, o Notepad++ não adivinha que a gente quer que ele pare, né? Ele não tem como saber isso. Então, o
O que eu costumo fazer quando eu quero excluir todos os tabs, né? Nesse caso aqui, como eu já terminei a classe também, eu quero excluir os dois. Então o que eu faço? Eu dou um end, caso não esteja no final da linha, para ir para o final. E aí eu dou um shift home, Selecionado. ele fala selecionado, né? E eu aperto um delete. Aí feito, ele exclui todos os tabs que eu tinha ali na linha, né, que ele colocou automático. Agora eu vou criar então o objeto da minha classe pessoa, vou escrever P1, né, P. Nesse caso aqui as sugestões não vou fechar também, né, então eu vou só escrever 1, já sumiu, igual. E agora eu vou escrever com o P maiúsculo, né, pessoa. P maiúsculo. Agora vamos ver se ele inclusive já não aparece, além desse pending deprecation warning, se ele não aparece já a classe que eu tinha criado, né? Então vou dar uma setinha para baixo e apareceu. Já dei um enter, preencheu aqui para mim. Vou dar um abre parênteses. O primeiro argumento vai ser Gabriel, uma string, né, Gabriel. Ah, ele apareceu aqui umas sugestões, mas também não vai fechar aqui porque é uma string, né? Gabriel, vírgula espaço, e o segundo vai ser 16, que é um inteiro, né? Sem aspas. 16 e fecha parênteses. E agora eu vou dar mais uma linha para exibir o nome e a idade, né? E vamos ver se tem algum tab. Eu vou dar um home. E não tem. Vejam que o Notepad++ sempre vai seguindo os comandos que a gente dá. Se a gente fala para ele parar de dar tab, ele para, né? Ele vai seguindo a forma que a gente estruturou as linhas, né? Bom, agora eu vou colocar aqui um print, né? Aí ele aqui já apareceu P1, né, que é o objeto que eu criei, mas eu não vou usar ele ainda aqui não, é o print que eu quero chamar, então R. Print. E apareceu, vejam que ele atualizou as sugestões e mostrou o print. Vou dar um enter. Print. Abre parênteses. Eu vou passar dois argumentos. Um vai ser o P1.nome, então P. Já apareceu aqui o objeto. Ponto N. Vou dar uma seta para baixo. Já está aqui o nome. Vejam que o Notepad++ aprende conforme a gente digita, né? Ele aprende com o nosso código, né? Isso é bem interessante mesmo. Eu vou dar aqui uma vírgula, um espaço e escrever o segundo argumento como self.idade, né? Então, não, self não, porque nós estamos fora da classe, é p1.idade, né? Então, p já apareceu aqui o objeto, então p1.idade. Ah, ele já... Eu acabei escrevendo a palavra inteira, mas ele já mostrou a sugestão ali, né? Então vou dar enter e fechar os parênteses. Ou seja, print p1.nome e p1.idade. Pronto, pessoal, o nosso código está completo. Só que uma coisa que eu queria salientar aqui é que, por padrão, o Notepad++, ao invés de pôr tab, ele coloca 4 espaços, né? Ou seja, toda vez que ele indenta, ao invés de ele colocar um tab, ele coloca 4 espaços por tab, né? Ou seja, se tiver 2 tabs vai ter 8, se tiver 3 vai ter 12 e assim por diante. Eu, no meu caso aqui, desabilitei esse comportamento, né? Por quê? Porque eu acho muito mais fácil de navegar com o leitor de tela quando tem tab ao invés de espaço, porque os espaços são muitos, né? Então a cada tab a gente tem que pular 4 vezes com a seta, é bem chato, né? Então eu fiz essa alteração aqui no meu editor para ele não substituir o tab por espaço, né? Agora eu não tenho certeza absoluta de onde que era essa configuração, eu vou inclusive tentar achar ela agora. Eu não lembro 100% certo, mas enfim, eu me lembro que tínhamos que apertar um Alt, né, para abrir o menu dele, e com a seta para a direita até configurações,
Localizar submenu Alt mais B. Visualizar submenu Alt mais B. Formatar submenu Alt mais F. Linguagem submenu Alt mais F. Não é isso. Configurações submenu Alt mais B. Aqui, configurações. Aí, se eu não me engano, uma seta para cima. Preferências P. E já aparece aqui preferências. É aí que eu quero entrar. Vamos dar um Enter. Preferências diálogo. Lista geral, 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 geral. Ele que repetiu. Geral, 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 geral. Isso aqui é um bug do NVDA mesmo. Não sei por que isso. Mas enfim. Vamos descendo com a seta. Que eu preciso achar urgente essa configuração. Edição. Acho que edição não é. Modo escuro. Margem de borda. Não é modo Novo documento. escuro. Diretório padrão. Não é isso. Histórico de Não arquivos é presentes. isso. Tipos de arquivos. Linguagem. Eu acho que é aqui em linguagem. Fechar botão. Linguagem, página de propriedades, tamanho 4. Menu de linguagens, grupo tornado, menu de linguagens, compacto, caixa de seleção marcado. Itens disponíveis, lista, Vamos nome normal, ver texto não se selecionado. é Itens aqui. desabilitados, lista desconhecido. Configurações de tabulação, grupo. Configurações de tabulação, lista default. Acho que é aqui. Quando eu selecionei linguagem nas configurações, sem dar Enter nem nada, eu só fiquei dando Tab até aparecer Configurações de tabulação, lista. configurações de tabulação, lista, né? Aí eu vou ir descendo aqui Normal. Action script. Asnum. e apareceu uma lista de linguagens, né? Eu acredito que vai funcionar se eu der um P aqui para ir direto para as linguagens com P. P Pascal. Sim, funcionou aqui, ele já pulou. Perl. Eu vou descendo até o Python, que nem eu fiz ali no para trocar a linguagem no início ali do Notepad++. PHP. PostScript. PowerShell. Props. PureBasic. Python. Ok, eu já desci aqui até o Python. Usar valor padrão, caixa de seleção não marcado. Aqui esse usar valor padrão eu não mexi. 4. Aqui esse 4 também não. Substituir por espaço, caixa de seleção não marcado. O que eu mexi foi este substituir por espaço, né? Essa caixa de seleção estava marcada, né? Espaço marcado. Ela estava assim. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente dei um espaço Espaço não marcado. e desmarquei essa caixa, certo? Eu recomendo que vocês façam também, porque no meu caso pelo menos ajudou muito isso, tá? Então eu vou dando tabs Lista, fechar botão. até fechar, né? Eu vou dar um enter Asterisco novo, notepad, mais, edição, multilinha, print, ponto nome, ponto e idade. está feito isso aqui, certo? Bom, agora eu vou salvar aqui o nosso arquivo, ou melhor, antes de salvar eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Vamos dizer que eu fechei esse arquivo e eu esqueci de salvar. Ó, eu vou dar um Alt F4 aqui. 28,60. E ele até já voltou aqui pro meu OBS sem me pedir para salvar. Eu lembro que da primeira vez que eu vi isso eu fiquei desesperado. Eu fiquei, meu Deus, eu perdi todo o meu código, né? E agora, como vou voltar atrás, né? Mas acontece que ele nos enganou, né? Por quê? Porque se eu voltar aqui no menu iniciar, Iniciar janela, pesquisar janela, der iniciar dois todos os tabs aplicativos, aqui lista, para cair adicionar nos subdesenvolvente, programas, LTN, grupo, pasta, dá um texto, N ID, passo, todo, notepad, e procurar aqui o Notepad++, se eu der um Enter, asterisco novo, notepad, disponível, a pessoa, via 16, seu ponto idade. ele voltou aqui com todo o nosso código. Ou seja, mesmo que a gente feche o editor, se nós abrirmos ele de novo, ele vai restaurar o arquivo para a forma que estava, certo? Isso é muito bom, porque se a gente tiver esquecido de salvar ou deu algum problema e ele perdeu o arquivo, a gente não perde, né? Não perde completamente, ele já volta ali. Bom, só que nesse caso eu quero salvar, né? Eu quero salvar esse arquivo. Como eu vou fazer isso? Eu vou dar um Ctrl S Salvar como diálogo. e ele abriu aqui um salvar como, né? Essa é uma telinha, um diálogo em que nós temos que especificar o caminho do arquivo, né? Então eu vou colocar aqui que o caminho vai ser C. Aulas Python, aulas sublinhado Python, que é a minha pasta de aulas, né? Mais uma raiz, uma barra invertida. Eu vou escrever pessoa.py. Pessoa.py, né? Lembre que o .py é a extensão dos programas em Python, né? Então, eu vou dar aqui um Enter. E aparentemente ele salvou. Até já mudou aqui o título da janela. Antes ele estava como novo 1, né? Agora já mudou aqui para o caminho completo do arquivo, né? Bom,
Mais uma coisinha rápida que eu queria mostrar aqui para vocês antes de terminar, que é o seguinte: uma coisa incrivelmente útil que esse editor tem: executar o código dentro dele. Olha só, eu vou dar aqui um F5. Executar diálogo, caixa de combinação recolhido, edição em branco. Ele falou que executar diálogo, né? Abriu um diálogo aqui, uma tela, e tem uma caixa em branco. Aqui eu posso escrever um comando que ele vai executar para mim. Eu posso escrever, por exemplo, para ele executar o Python. Então, né, eu vou escrever py, o espaço e o caminho do meu script, né? Então, eu vou pôr aqui C, aulas, sublinhado Python, raiz, pessoa.py. Ok, agora eu vou dar aqui um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Olha só que estranho que acabou de aparecer ali. Ele chegou a abrir a janela do Python, só que fechou tão rápido que eu nem consegui ler o que ele falou, né? O leitor de tela foi cortado ali com a velocidade que ele fechou. Como nós podemos resolver isso? Bom, aqui eu uso um complemento no meu NVDA que se chama Speech History, né? Esse é um complemento que permite a gente verificar o histórico das coisas que ele falou. Então, mesmo que o NVDA tenha sido cortado, né, a gente pode dar um Shift F11 aqui até ele ler o que o Python tinha mostrado para nós. Eu dei 2 vezes o Shift F11 e ele falou Gabriel 16. Ou seja, ele mostrou para nós o resultado do print ali, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é dar um Ctrl End para ir para o fim do arquivo aqui. Ok, já está no fim, vou dar um Enter para criar uma linha nova. E o que a gente pode fazer é usar uma função que bloqueia o programa, né, que impede a telinha de fechar. Então a gente pode escrever aqui input. Ó, inclusive já apareceu aqui a sugestão. E aí eu dei Enter e vou escrever abre e fecha parênteses para chamar essa função, né? Agora eu vou dar um F5 de novo. E quando eu dei um F5, ele inclusive já deixou preenchido essa caixa aqui, né, com o texto que eu tinha colocado antes. Então vou dar um Enter e vamos ver o que acontece agora. Pera aí. Acho que tem alguma coisa errada que eu fiz. Porque ele não bloqueou o programa. Deixa eu voltar aqui no histórico para ver. Mas ele nem mostrou nada. Às vezes até acontece isso dele executar e fechar tão rápido que não aparece a mensagem dele no histórico. Mas aí o que a gente faz é dar um F5 de novo e dar um Enter de novo. Pois é, ele apareceu só o Gabriel 16, mas não bloqueou. Agora eu acabei de me dar conta do que eu fiz aqui. Eu escrevi o código, mas eu não dei o Ctrl S para salvar, né? Olha só o que eu fiz. Enfim, eu vou dar aqui o Ctrl S. Agora vai, né? Agora sim. Vou dar um F5 de novo. E agora um Enter. Que susto, eu quase achei que tinha fechado de novo. Mas agora não, ele ficou aqui abertinho. E a gente conseguiu ver porque ele não cortou o leitor de tela. Ele falou ali Gabriel 16. E como que a gente fecha essa janela se ele está bloqueando? Com o Enter, né? Vamos dar um Enter. E ele já volta aqui para o Notepad++. Bom, já mostrei bastante sobre o funcionamento dessa IDE, né? Para mim, é a IDE que eu achei mais fácil de usar, né? Porque eu vim do bloco de notas normal, então para mim, como ela era inspirada no bloco de notas, eu achei melhor. Mas outra coisinha para finalizar aqui é que nós podemos melhorar mais ainda isso aqui. Podemos criar um atalho para isso executar. Ao invés de a gente dar F5 e Enter, a gente aperta esse atalho. Vamos então dar o F5 de novo.
Executar diálogo. Caixa de combinação recolhido. Edição selecionado. E separas Python pessoa ponto. E ao invés de dar Enter, eu vou dar um Tab Salvar botão. e vai aparecer salvar. Vamos dar um Enter aqui. Atalho diálogo mais nome. CTRL caixa de seleção não marcado. Aqui ele abriu uma tela um pouco estranha. Essa tela no início eu achei um pouco ruim de me acostumar, mas eu já vou explicar para vocês como que é. Bom, ele apareceu aqui várias caixas, né? Essa caixa aqui, que é a primeira, CTRL caixa de seleção não marcado. diz CTRL, né? CTRL é Ctrl. Isso aqui serve para a gente criar um atalho, né? Como se fosse uma macro, uma tecla de atalho para executar o nosso código. No caso, como eu quero que seja Ctrl L, eu vou marcar aqui com espaço. Marcado. Ok, marcou. Alt caixa de seleção não marcado. O Alt não, eu vou deixar desmarcado. Shift caixa de seleção não marcado. Shift também. Caixa de combinação nome recolhido. E aqui tem uma caixa de combinação em que nós podemos escolher uma letra, né? Está aqui selecionado non, que é vazio. Então acho que se eu der um L, ele já vai pular aqui para tudo que começa com L. L, left. Left é a seta para esquerda, não é isso? L, L. L, L, é isso. A letra L, isso que eu queria selecionar, né? Cancelar botão. Mais edição em branco. Aqui apareceu um cancelar e uma caixa que diz mais. Essa caixa aqui é o mais confuso, digamos assim. Deveria ser um pouco diferente a descrição dessa caixa, mas o que a gente tem que colocar aqui é o nome do atalho. Eu vou colocar aqui como nome executar classe, ou melhor, executar script. Executar espaço script. CTRL caixa de seleção marcado. Alt caixa de shift caixa de seleção não marcado. Tab. Caixa de combinação ali. Ok botão. E agora, além do cancelar, apareceu um OK. Eu vou dar um Enter aqui. Executar diálogo. Salvar botão. E ele voltou para aquela telinha do executar. Agora eu vou dar um ESC para sair dela. Separas Python pessoa ponto. E notepad mais edição multilinha input. E vamos ver se funcionou. Eu vou dar um Ctrl L. Windows.L terminar em branco. Gabriel V16. E vejam que ele executou o código. Separas Python pessoa Se eu ponto. E não notepad entrei de mais edição fecha, multi. eu acho isso bem legal. Ajuda muito a gente não ter que ficar toda hora trocando janela para ficar executando script, editando código, executando de novo, enfim. Bom, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado da demonstração desse editor do Notepad++. Lembrando, links estarão na descrição, né? Não esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. E até a próxima. Tchau. Obs 20 interromper